Agora, nesse mesmo texto, nós estamos em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Eu enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, os meus livros, especialmente pergaminhos. Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. É gente que começa com Deus, começa bem e termina muito mal, dá aquele dispara, pega uma velocidade e corre, mas não tem fôlego. Entenda bem o que eu vou dizer para você. Eu e você estamos numa guerra mesmo. Não fica pensando que isso é coisa para pastor, isso é coisa para mim e para você. Isso é algo para mim e para você. Davi achava que só estava cuidando das ovelhas do pai, quando na verdade já tinha sido recrutado por Deus. Eu achei um homem segundo meu coração. Todo mundo achava que ele era só um menino, né? 14 anos, é pastor de ovelhas, ele cuida das ovelhas. Deus já tinha visto nele algo que ninguém tinha enxergado. Olha o que eu vou dizer para você, Deus não chamou a gente para a gente ser caça-fantasma. Sério, gente. Deus não chamou a gente para a gente caçar demônio, ser o destruidor do cão. Deus chamou a gente para a gente libertar os cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa unção messiânica, ela vem carregada de libertação. Ela vem cheia dessa identidade. E tem muita gente que começa muito bem. Saul. Como é que Saul começa, gente? Então Samuel apoiou um raio de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou, dizendo: o Senhor tem ungido como líder da herança dele. Sabe o que acontece com Saul? A gente acha que rebelião é uma coisa tola, né? Gente que racha a igreja, que racha ministério, gente que se rebela contra o pai, contra a mãe. Esse é um dos pecados mais severos que existe, rebelião. Rebelião. Quando Samuel fala com ele, fala, sabe o quê? Ele fala o seguinte: olha, a rebelião é como a feitiçaria. A gente não liga para isso. A rebelião é como a feitiçaria. Você vai reparar que a vida desse homem, depois que ele se rebela, ele é perseguido por um espírito de morte. E ele tenta matar com a lança quem? Davi. O tempo todo ele está querendo matar Davi. Ele está querendo matar Davi. O espírito de morte está perseguindo ele. Rebelião. No final, onde é que Saul termina? Consultando a feiticeira de Endor. Um homem que começou bem, foi ungido pelo Espírito. Se você pega lá Samuel 10 ainda, ele está profetizando entre os profetas. É um homem que foi cheio do Espírito de Deus, gente. Ele vai consultar no final a feiticeira de Endor. Ele não mata Davi, mas aquele espírito de morte mata ele. Começa bem, termina mal. Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté e daí ele avançou contra os amonitas. Esse homem é um homem que nasceu para libertar Israel. Jefté era o libertador juiz de Israel. Como é que esse homem termina? Sem descendência. Ele perdeu a filha dele. Ele só tinha uma filha e perdeu a filha dele. Ele começa bem e termina mal. Sansão. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel. Esse homem quebrou o pau com os filisteus, venceu todo mundo. Existem 3 homens na Bíblia que têm unção de 1000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Samá matou 1000 e Sansão matou 1000 com uma queixada. Como é que ele termina, gente? Cego, acorrentado e girando moinho. Começou bem, não começou, gente? Então a gente tem que ter cuidado quando o tema é libertação. Josué, que ele não tem nenhum arranhão, mas ele teve, a confiança tomou conta dele de uma maneira tal. Olha para mim aqui um pouquinho. Quem liberta é o libertador. Vocês vão sair daqui, aprenda isso logo no início, cheio, mas cheio de ferramenta. Mas seja humilde. Sabe o que eu falei para Deus hoje? Eu falei: Deus, eu sou ignorante.
O Senhor é que é o pastor, o Senhor que é o Pai que está no céu. O Senhor que é o libertador, não sou ninguém. Se você acha que você é bom em alguma coisa, é aí que você vai cair. Quem recebe a honra é o libertador, gente. Ó, Deus segura aqui, ó, 4 minutinhos da garganta da gente. A gente vai para a fita. Cadê o pastor? Ó, Deus passou o cerol no pastor Lobo. Vocês estão entendendo isso, gente? A gente não pode achar que é a gente. Esse homem, Josué, ele começa a vencer de gente. Moisés coloca a mão na cabeça dele, e o Jordão se abre, e eles passam a seco no Jordão, e eles sobem a Gilgal, e eles celebram uma aliança com o Senhor, e eles vão para a batalha, e eles cercam Jericó. Jericó cai, gente, uma fortaleza, é a chamada cidade mais antiga do mundo, Jericó. Jericó cai, pof! Ele fala, Deus é comigo agora. Josué subestimou o impacto devastador do pecado da cobiça. Lembra de Acã? Deus consagrou ao anátema. Sabe o que significa anátema? Significa maldito que não tem mais jeito. Anátema. Acabou, vocês vão destruir, não pega nada de lá. Assim, no meu entendimento, Jericó funciona como uma primícia. Sabe quando você entrega o dízimo e a primícia? Sabe? Aquilo ali é do Senhor, o resto... É como Deus fala, a cidade aqui, ó, deixa para mim, o resto é de vocês. Aí a Cã vai lá, pega uma capa. Eu tenho um amigo botafoguense que é pastor, que eu digo que é a capa do Botafogo que ele pegou. Tem a capa, pega lá umas pratas. Ele acha que não vai acontecer nada. Gente, o pecado, ele traz derrota na vida da gente mesmo. Mesmo. E o fato de você estar vivendo em pecado, e aparentemente nada está acontecendo, pode te dar uma ideia de que Deus não está vendo, ou Deus está assim, Ele está me compensando, porque eu sou bom demais nessa área aqui, e nessa área daqui Ele está relevando. Não está. Não existe nenhum nível seguro de pecado, não existe mesmo. O que acontece? Ele se torna independente, faz um pacto de paz com os gibeonitas, são os heveus. Eles se vestem com roupas de gente que veio de longe, que trazem pães estragados. Faz uma aliança com a gente. Ele não consulta Deus, ele jura o nome de Deus e compromete a segurança de Israel. Interessante isso, né, gente? Satanás, ele pega o general de Deus, Davi. Uma tarde, levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio e viu uma mulher muito bonita tomando banho. Gente, não pensa que a Bíblia é machista, não. Vamos fazer o contrário. Vamos pensar que a moça, a esposa de Davi, foi passear pelo terraço e viu um rapaz tomando banho. Então ele enxerga algo e ele acha que ele tem, assim, algum tipo de garantia de se aproximar do pecado e nada acontecer. Ele acredita que pode vencer a tentação. Quem está na frente de combate vai ser tentado. A gente pensa em tentação, pensa sempre em algo sexual, né? Não é isso não. Davi caiu aqui, não caiu? Esse mesmo espírito imundo visita Davi. A Bíblia diz que Satanás o tentou de novo. Quando? Quando o coração dele se orgulha e fala o seguinte: vamos contar os exércitos de Israel. É o mesmo demônio da cobiça, é a mesma coisa. Joabe falou assim: você está maluco? Não, vou contar, eu quero ver como é que eu sou forte. Uma praga entra em Israel. Se ele não sobe a eira do Araúna para oferecer sacrifício, o anjo para. Na hora que ele chega na porta de Jerusalém, ele para. Usa Joabe para legitimar seus pecados secretos, ou seja, Joabe mata esse camarada, esquematiza um plano de transferência de culpa, perde a lucidez espiritual, faz um pacto com o inimigo, colocando sua família como refém. Sabe o que Deus fala para ele? Porque você matou Urias, meu servo, com a espada de Amon. Você lembra quem é Amon? Amon, o assassino. Você usou a espada do seu uso. Isso é feitiçaria, Davi. O que você fez não foi diferente de Saul, não. Esse sangue está na sua mão. Agora sabe o que vai acontecer? Agora a espada jamais sairá da tua casa. O que a gente faz? O que a gente faz? Atinge nossos filhos. Lamentações 5:7 diz assim: os nossos pais pecaram e já não existem mais,
E nós levamos as consequências do seu pecado. A família, ele perde 4 filhos nessa brincadeira aqui. 4 filhos. E Davi, Satanás pega o escolhido de Deus. Pedro é um homem que tem fissuras no seu caráter. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os outros, os seus irmãos. Ele achava que era valente. Ele tentou vencer as trevas como? Ele tira as... Deus avisa, gente. Ainda que todos te neguem, eu jamais te... Não dá para vencer as trevas com a carne. Aprende isso, ó. Não dá para vencer o inimigo espiritual com arma carnal. Não se vence inimigo grande com arma pequena, gente. Não é assim que funciona. O mundo espiritual só recebe combate quando você luta contra ele com armas espirituais. E Pedro achou que podia o quê? Vencer o inimigo com a espada. Ignorou as advertências de Jesus, se preparou com armas erradas, dormiu demais e ignorou a fraqueza do seu caráter. Jesus avisa ele: Pedro, ora. Você não consegue orar comigo nem uma hora. Você não vai resistir. Ele nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Quais são as cautelas, então, que a gente tem que ter como libertador? Primeira coisa, cuidado com o orgulho. Porque é o seguinte, o primeiro demônio que a gente expulsa, a gente nunca esquece. Eu tinha 2 meses de fé, eu expulsei demônio. 2 meses de fé. Então, cuidado com questão de orgulho. Jesus, ele não expulsou demônio porque ele era Jesus. O apóstolo Paulo não expulsava demônios porque ele era apóstolo Paulo. Existe algo na Bíblia chamada unção. A unção é comum, é uma doutrina que faz parte de uma realidade bíblica. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me, diga, ungiu. É esfregar sobre, isso que significa unção, é esfregar sobre. Capítulo 10 de Atos, verso 38, Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu, diga, ungiu, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então ele ungiu, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Por que Jesus expulsava demônios? Em Mateus capítulo 12, Jesus cura o demônio de um garoto lá que é cego e mudo. Aí os fariseus dizem assim: ele não expulsa demônios senão por Satanás, príncipe dos demônios. Ou seja, Beelzebul, príncipe dos demônios. Aí Jesus, você está maluco? Um reino dividido não subsiste, Satanás está contra Satanás. Do que vocês estão falando? Uma casa dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, tem uma versão que diz: eu expulso demônios pelo dedo de Deus. É chegada a voz do reino dos céus. Então, o orgulho é alguém achar, não, o diabo me obedece, porque eu sou o cara. Eu tive uma vez num processo de libertação tão interessante. O espírito imundo, ele não tem medo da gente. Fica pensando que ele fica apavorado. O crente está... A realidade não é essa. Ele é mentiroso mesmo. Eu estava num processo de libertação, na época eu era um novo convertido, dentro do local que eu trabalhava, uma pessoa lá ficou endemoniada. Aí chegou logo um carismático, um cara querendo expulsar, um outro orando Pai Nosso, o outro não sei o quê. Aí de repente, chega um outro lá, eu vou chamar aqui, invocar o nome da senhora auxiliadora do México de luz, sei lá de onde que era. Aí o demônio, não, ela é poderosa. Eu era novo convertido, gente. Eu falei, gente, que bobagem. Que bobagem. O orgulho faz a gente achar que a gente vai usar uma arma absolutamente ineficaz para libertar alguém, para vencer as trevas, para batalhar contra as trevas, e nada de mal vai nos acontecer. Número 2, tentativa de libertar sem sangue. Eu vou falar bastante sobre isso aqui ainda hoje. É gente que fala assim, Deus me revelou. E Deus revela mesmo.
Gente, acredite nisso, Deus revela mesmo. Qual o tipo do cativeiro? Mas isso só não funciona. Tem que ter sangue. Deus manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pragas. Foram 9 pragas sobre o Egito. O Egito falou assim, não vou soltar. Deixa o meu povo ir. Não. Deixa aí. Ele, não deixo. Agora, quando ele coloca o sangue nos umbrais, o que acontece, gente? É o golpe fatal. Então não existe libertação sem sangue. Cuidado com essa história de que, não, você vai ser liberto se você vier aqui para um discipulado especial, se você fizer parte de um time especial da minha igreja, do ministério especial. Não funciona assim. Obsessão doentia pelo oculto. Tem gente que, não, porque o diabo é poderoso, porque o diabo é tremendo, porque ele começa a tentar ele quer pesquisar hierarquias de ordens satânicas. Ele quer dizer, não, quando Deus falou sobre principados, potestades, domínios e poderes, ele pega o nome do demônio, esse aqui é o demônio tal, esse aqui é o demônio tal, esse aqui é o tal. Bobagem. Bobagem. Você não encontra esse tipo de argumento nem em Jesus, nem dos discípulos que estavam com Jesus, e nem daqueles que vêm depois. Jesus fala o seguinte, as portas do inferno não prevalecerão. Você vai pisar em serpentes, escorpiões, em todo o poder do mal, seja um principado, seja uma potestade, seja um domínio, seja um trono. Mas tem gente que gosta de quê? Não, vou pesquisar. Aí ele entra dentro dos manuais de ocultismo, ele entra buscando tirar de dentro da realidade ocultista, da feitiçaria, das trevas, armas para vencer o inimigo. É bobagem, gente. Isso tudo é bobagem. Se você quer libertar, aprenda a tirar a pessoa do pecado. Se você tirar a pessoa do pecado, o espírito imundo, vaza.